Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, unidos em obediência. Esta é a 7ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos está em 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso 12, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, afeto e sinceridade. Segundo, tristeza segundo Deus. E terceiro, testemunho confirmado por Tito. E os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, praticar a obediência aos bons líderes. Segundo, discernir entre os verdadeiros e os falsos ensinos. E terceiro, acolher os que se arrependem e voltam ao convívio da igreja. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 7 da 2ª carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, a todos vocês já inscritos nesse canal, muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução deste comentário, Paulo enfatiza sua consolação e alegria quando Tito lhe disse que haviam se arrependido. Sobre a dureza de suas advertências, Paulo diz que foi melhor terem se entristecido para arrependimento do que terem permanecido em seus erros. Primeiro tópico, afeto e sinceridade. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao 7. Em nome da comunhão entre os irmãos, Paulo convida os coríntios à união em torno dos verdadeiros valores evangélicos. Na mesma proporção em que os adverte, ele também mostra a sua alegria pelos que se arrependem. Primeiro subtópico, a unidade entre os irmãos, verso 1 e 2. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, os desvios doutrinários, lá em Corinto, Paulo vai o chamar de impureza da carne e do espírito. E que desvios eram esse, pastor? Interpretações convenientes, permissiva e herética ensinavam e ainda ensinam nos nossos dias que todos podem praticar seus pecados sobre a alegação de que Jesus é amor. E se ele é amor, ele não vai punir o pecador. Contudo, queridos, a maior evidência de que alguém foi transformado e vive uma vida santa diante de Deus é a obediência aos seus mandamentos. O que relatou João na sua primeira carta, capítulo de número 2, verso de número 3 e 4, ele diz assim: e nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, quando olhamos para esse ponto, Paulo vai mostrar aos crentes a necessidade dessa santificação, porque Cristo, que foi obediente, entregou a sua vida para morrer em nosso lugar. Não para que tivéssemos a liberdade de viver no pecado, mas para que pudéssemos viver a sua vida, viver obedecendo a sua palavra. E segundo o escritor, a obediência é o caminho para a transformação dos que não orientam suas vidas conforme o mundo. E aí, novamente, nós temos um texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui deixa claro de que na antiga aliança, quando alguém pecava, oferecia o sacrifício pelo pecado. Jesus veio e oferece-se por todos nós. E agora, o que eu preciso é oferecer a minha vida cada dia como um sacrifício vivo diante de Deus.
e que a minha mente seja transformada para que eu não viva mais segundo os rudimentos do mundo, praticando aquilo que o mundo quer que eu pratique, mas vivendo uma vida que agrade a Deus. É interessante observar que Paulo pede que os irmãos voltem aos seus ensinamentos, pois nunca os explorou, nem os corrompeu como fizeram os falsos mestres. Queridos, na verdade, quando o apóstolo Paulo, ele usa a expressão purifiquemo-nos, ele até suaviza esse texto para que os crentes recebam, quem sabe, com uma suavidade mais leve. De maneira, ele usa essa maneira de tratar os seus leitores originais, se incluindo na necessidade de purificação pessoal. Por que Paulo usa essas palavras? Porque a santificação não é opção, irmãos, mas uma absoluta necessidade da santidade. Sem a santidade, não poderíamos ter um exército espiritual. Os exércitos espirituais, eles conquistam o pecado primeiramente em nós. E então, nos conduz a muitas vitórias quando nos engajamos em batalhas contra as forças das trevas. Queridos, o indivíduo que ainda não conquistou a si mesmo dificilmente poderá oferecer batalha ao inimigo mais forte do que ele. É interessante observar Paulo falando aos crentes, e o escritor traz um ponto muito interessante para nós quando diz o seguinte: não façamos da palavra de Deus como um restaurante de self-service. Como assim, pastor? De que as pessoas escolham o que quer comer. E que aquele que está pregando a palavra de Deus também satisfaça simplesmente o desejo das pessoas. Eu e você somos levados a levar a mensagem genuína de Cristo, independentemente se alguém está satisfeito em ouvir tal texto ou não. E nós também, que estamos ouvindo a palavra de Deus, precisamos ter a conscientização de que não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. E é isso que Paulo quer mostrar aos coríntios. Não é o que vocês querem ouvir, é a palavra de Deus que eu tenho pregado para vocês da forma como é o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus. Segundo subtópico, a mútua consolação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4, Paulo sabia que alguns no meio da igreja alimentavam intrigas contra ele, mas faz questão de dizer que a sua intenção não é condenar ninguém. Suas advertências e exortações têm o propósito de reunir os coríntios de volta ao caminho correto. Por isso ele declara que sua intenção não é excluir, mas juntos morrermos e vivermos. É interessante observar, à luz do texto, que Paulo quis mostrar que algumas das injustiças que diziam a seu respeito como se ele os tivesse prejudicado, que na realidade eles é quem o tinham magoado, o apóstolo Paulo, tinha se sentido em algum momento magoado pela atitude de alguns crentes. As palavras de Paulo também subentendem que ele não estava procurando reabrir qualquer conflito anterior que tivesse tido com eles. Ele não está preocupado de buscar, de ver quem são os culpados da situação. Paulo, ele renuncia, queridos irmãos, toda a situação, toda a postura ofendida, como quem estava disposto a esquecer das águas passadas. Ele afirma: muito grande é a minha franqueza. Ou seja, eu estou sendo muito franco com vocês. Eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero buscar saber quem é os causadores das tais polêmicas. Ele usa a expressão dizendo que ele está transbordante de júbilo. Essas palavras transbordante de júbilo, ela vem de um determinado vocábulo grego que significa transbordar, superabundar, derramar por cima. É bem mais que a ideia de estar cheio. Paulo está mostrando de que ele está disposto a fazer de tudo que for possível para que a igreja de Corinto volte a ter a mesma harmonia que tinha antes. Transbordante, daqui em diante, ele vai declarar
francamente toda a sua consolação por causa dos que se arrependem. Ele vai demonstrar que ele está tranquilo, que ele quer demonstrar essa alegria e que ele está feliz. E esse é o desejo do seu coração, que todos se arrependam e voltem a viver o que a igreja já viveu antes lá em Corinto. Terceiro subtópico, expectativa correspondida. 2 Coríntios capítulo 7, do verso 5 ao 7. Ao expressar sua alegria por causa das notícias trazidas por Tito, ele sinaliza mais uma vez para a reconciliação. É bom dar uma olhada para o nosso entendimento de que parte desta carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele escreveu lá de Éfeso. Outra parte ele escreve lá na própria Macedônia, talvez na cidade de Filipos. Então, quando Paulo enviou Tito para uma tentativa de conscientização dos crentes em Corinto, possivelmente ele estava em Éfeso. Mandou Tito, ficou preocupado, porque a tensão era muito grande lá na igreja de Corinto. Tito, um grande obreiro, um bom obreiro, mas ele está preocupado como que a igreja vai receber Tito lá, como que a igreja vai receber a carta que Tito está levando. Ele vem um pouquinho ao encontro, chega até na Macedônia. Lá na Macedônia, segundo o texto, diz que Paulo ele não teve repouso, ele não teve sossego. Antes, ele teve muitas tribulações. Ele chega a dizer que por fora combates e por dentro temores. Queridos, esses combates que Paulo está falando, lá no verso de número 5, era por causa dos pagãos que perseguiam o apóstolo Paulo. E também os judeus que procuravam destruir o seu ministério. Esse é o combate que ele está tendo por fora, quando ele diz por fora combates, por dentro temores. Quais os temores? É porque dentro desse apóstolo Paulo está uma perturbação mental de tudo que ele está vendo, de tudo que ele está sofrendo, a igreja lá que ele levantou, o obreiro que ele está mandando, como é que vai ser? Pensa no turbilhão de informação na mente do apóstolo. Agora, com certeza vinham a angústia no próprio apóstolo, as preocupações e as pressões. Será que eu fiz certo? Ou será que a coisa vai funcionar ou não vai? Nada pode ser mais eficiente na retomada de um relacionamento do que a disposição para deixar todas as mágoas no esquecimento e celebrar o reencontro. Então, tudo isso está passando na mente do apóstolo. Paulo foi um grande estrategista. Precisamos aprender e ter uma tal intimidade com o Espírito Santo a ponto de recebermos a mesma habilidade de conduzir o interlocutor ao reconhecimento de seus erros e uma vontade de abandoná-los. É isso aqui que Paulo traz para nós. Que grande experiência, que grande aprendizado. Ele levar ao seu interlocutor a mensagem, fazer com que a pessoa entenda que ele errou e, ao mesmo tempo, criar nessa pessoa o desejo, a necessidade de voltar e refazer novamente a sua caminhada. Então, queridos, nós vamos verificar como o Espírito de Deus conduz os argumentos de Paulo. Primeiro, ele mostra a gravidade dos erros lá dos irmãos lá em Corinto, mas mostra também a sua intenção de não condenar. Segundo, depois ele confessa um profundo desejo de reconciliação, comprovando pelos esforços que tem feito a favor da igreja, apesar de não ter causado a ela nenhum dano. Ele tem consciência que não causou dano, mas ele está fazendo esforço para voltar aquela igreja aos trilhos originais. E, por fim, mostra seu regozijo em ouvir os relatos do amigo. Quem o amigo? O amigo Tito, que ele manda nesse turbilhão de informação, nesse turbilhão da sua mente, dessa perturbação mental, dessa pressão, dessa angústia, mas agora ele recebe o amigo de volta dizendo: olha, as coisas foram boas, a igreja me recebeu bem, os irmãos receberam bem a tua carta, os irmãos estão dizendo que estão com saudade de você, que querem ouvir você voltar lá para pregar de novo. Aqui, queridos,
referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Aí Paulo agora, ele diz assim, agora eu estou aliviado, regozijado pelo que eu ouvi. Eu estava muito preocupado, mas agora feliz pelo andamento de que a igreja de Corinto reconhece e está vivendo agora o propósito da vontade de Deus. Segundo tópico, tristeza segundo Deus. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 8 e verso 11, Paulo fala da alegria de saber através de Tito que alguns manifestaram arrependimento e saudades, mas ao mesmo tempo retoma o conselho em favor da disciplina necessária quando se trata de coibir o pecado. Não tem jeito, pecou, tem que haver a disciplina para coibir, para que outras pessoas também não entrem nos mesmos caminhos. Antes a tristeza da repreensão do que a tristeza da condenação, diz o escritor. A boa disciplina, que está no verso 8, ele diz que eu já escrevi por carta. É interessante também lembrar que Paulo está escrevendo essa segunda carta. E que carta é essa, pastor? Na opinião de alguns eruditos, eles divergem um pouco, tá, irmãos? Quando fala dessa carta que Paulo está falando aqui. Por quê, pastor? Porque alguns chegam a dizer que Paulo está falando da primeira carta aos Coríntios. Outros chegam a dizer que lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, quando Paulo estava escrevendo e dizendo assim, por carta já vos escrevi. Alguém chega a dizer que esta carta, que Paulo se refere lá em 1 Coríntios, foram cartas extraviadas. Por isso, ele está mostrando que já tinha escrito uma carta anterior. Mas alguns outros eruditos ainda chegam a dizer que o capítulo de número 10 a 13 da segunda carta aos Coríntios, ela não está na ordem do que foi escrito Coríntios. Ela poderia ter sido uma carta anterior à segunda carta, mas depois se organiza colocando no segundo livro, na segunda epístola. Alguém ainda chega a dizer que 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1, também seja uma outra carta que foi anexada nesse conteúdo. Ou seja, por isso, a noção que a gente tem de que ele está falando, ainda que por carta eu escrevi, ou que eu fui duro na carta com vocês, tá bom? Então, Paulo faz alguns esclarecimentos ao dizer que não se arrepende de ter sido duro em cartas anteriores. Duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a sua firmeza de afirmar a verdadeira doutrina. Segundo, meus irmãos, a sua reivindicação do seu apostolado, quando as pessoas não estavam considerando ou respeitando, e ele pede que sejam reconhecidos que ele é um apóstolo do Senhor. No início dessa segunda carta, o apóstolo já disse que escreveu com severidade para aqueles que deveriam ser motivos de alegria, não fosse motivo de tristeza. Por quê, pastor? Porque se ele chegasse lá e encontrasse a igreja daquele jeito, os crentes em pecado, ele ia ter que aplicar a disciplina. E aí seria triste para quem recebe e triste também para quem aplica. Ao dizer que não se arrepende do tom severo que ele está sintetizando, é mais proveitoso que vocês fiquem tristes com a minha correção do que ficar triste pelo vosso pecado. Pois a correção gera tristeza para arrependimento e não para condenação. Observe que no mesmo verso, no que ele diz está arrependido, ele também diz que já sentiu arrependimento. Né? Ele diz, olha, eu não me arrependo de ter falado. Ao mesmo tempo ele diz que se arrepende. Por quê? Como explicar isso? E o que nós temos de explicação do texto, irmãos, é porque quando Paulo escreve essa carta, há pelo menos aqui algumas preocupações dele. A primeira é, qual será a reação dos irmãos ao receber a carta? Depois que ele já tinha mandado, ele mandou a carta e disse, agora? Ele entra em parafusos. Qual será a reação? A carta já tinha sido uma carta dura, corrigindo os crentes. A segunda preocupação agora é que aquela carta poderia piorar a situação caso ela gerasse confusão entre os irmãos. Uma outra terceira preocupação que pode ter gerado em Paulo é
se a carta não ia trazer um endurecimento de novo ali no coração daqueles irmãos, e eles se tornariam então mais rebeldes, aumentar a rebeldia entre eles. E em quarto lugar, Paulo também está preocupado se essa carta não vai cair na mão dos seus opositores, daqueles que julgavam que Paulo era um ditador, então seria um prato cheio para eles dizerem, olha aí, o apóstolo de vocês, quer ser um ditador. Então, é esse tipo de preocupação que Paulo está usando. Me arrependi. Não me arrependo do que escrevi, mas me arrependi de ter mandado a carta. Era exatamente por causa dessa preocupação que ele está mostrando aí. Mas vale lembrar que o apóstolo se sente responsável pelo ensino do verdadeiro evangelho, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 e verso 17. Segundo subtópico, tristeza que produz vida ou morte. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Ele diz assim, no verso 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Escuta, ele diz assim, eu estou alegre porque eu não causei tristeza para vocês. A tristeza que vocês têm é por causa do pecado que cometeram. E essa tristeza que bateu em vocês foi segundo Deus para que vocês sejam tratados e os pecados sejam perdoados. Segundo o seu argumento, quando admitimos a correção e percebemos que nos desviamos do padrão de santidade, a consequência disso é o arrependimento, diz Paulo. Quando tem reconhecimento, e é o que está acontecendo na igreja de Corinto, eles têm reconhecimento que falharam, que erraram, que ignoraram, que deixaram para trás os ensinamentos do apóstolo. Vale muito a tristeza segundo o padrão da santidade de Jesus. O resultado desse tipo de tristeza é arrependimento seguido de perdão. É interessante observar, irmãos, que arrependimento, ela é uma mudança da mente. Arrependimento é um retorno, é uma conversão genuína. E aí, baseado nesse comentário, grande é a obra daqueles que conduz os pecadores a Cristo, mas maior é o trabalho de preservá-los na fé. E é exigida muita graça e grande sabedoria para conservar pura a igreja de Cristo, diz Adam Clarke. Talvez a lição mais óbvia que aprendemos nesse capítulo inteiro é que é desejável sermos obedientes à palavra de Cristo, a fim de que grande confiança possa ser colocada em nós. Muito diferente é a tristeza segundo o mundo, ou segundo as próprias concupiscências do mundo. Os que fazem opção pelos próprios prazeres sofrerão duras consequências, conforme está registrado em Lucas, capítulo 16, verso 24. Mas quando reconhecemos as nossas falhas e voltamos para Deus, é aqui que Paulo está dizendo, oh, que alegria! Porque eu não trouxe tristeza para vocês, mas vocês foram entristecidos por causa do pecado, e a tristeza foi uma ação de Deus na vida de vocês, fazendo vocês voltar ao norte, voltar ao rumo anterior, ou seja, voltar aos princípios que eu ensinei vocês. Terceiro subtópico, tristeza que produz salvação. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. O escritor diz o seguinte, como dar sentido positivo a uma tristeza? Como, pastor? Tristeza já é tristeza, né? E agora a gente dizer que a tristeza é positivo, traz algo de alegria? Escute, isso é possível quando detectamos o aprendizado e o aperfeiçoamento resultante. O que é isso? A tristeza ela é positiva quando a gente detecta o aprendizado. Puxa vida, eu falhei aqui, eu errei aqui, oh, que tristeza, eu não deveria ter feito. Mas ao mesmo tempo, como é que eu conserto? Ah, é por esse caminho, por esse pensamento, por essa linha. E quando eu conserto aquela tristeza, aquele erro, então traz alegria. Por isso o escritor está mostrando que a tristeza que produz salvação, o lado positivo da tristeza, o escritor vai mostrar para nós igualmente
um pai que corrige um filho e depois mostra para o filho que a correção, a princípio, não foi de alegria, mas o resultado positivo que está sendo gerado agora, é isso que Paulo quer mostrar aos crentes, e o escritor traz para nós. A reconciliação daqueles crentes com o apóstolo Paulo e com Deus, cria neles agora uma resistência contra o mal, contra os maus ensinamentos. E eles agora não aceitam mais qualquer doutrina, qualquer pregador. Eles agora têm saudade, querem voltar a ouvir Paulo, voltar a ouvir o bom ensinamento da palavra de Deus. Eis aí o motivo, tristeza que trouxe alegria, tristeza que trouxe salvação. Agora escute uma coisa, as notícias trazidas por Tito para Paulo, o escritor chega a dizer para nós que elas foram tão boas que poderíamos dizer que os crentes de Corinto voltaram ao primeiro amor. E na ótica do escritor, o que é voltar ao primeiro amor, pastor? Se atentarmos cuidadosamente, voltar ao primeiro amor é ter a conscientização de voltarmos a uma vida de fidelidade e obediência na palavra de Deus. Por isso o escritor faz uma comparação. Esses crentes voltaram ao primeiro amor. Eles passaram a viver uma vida de fidelidade e de obediência. Quantas pessoas hoje na igreja que não vivem mais isso, irmãos? Que não vivem mais uma vida de fidelidade à sua igreja, fidelidade ao seu pastor, fidelidade à palavra do Senhor e, acima de tudo, fidelidade a Deus nos seus compromissos, nas suas obrigações, na sua contribuição, na sua oração. Não se tem fidelidade. E a outra coisa, a obediência completamente desobediente aos ensinamentos do Senhor. Voltar ao primeiro amor é voltar a ter uma vida de fidelidade e de obediência. O escritor ainda mostra um outro ponto dessa volta ao primeiro amor, é quando se encontra um resultado de arrependimento, é o temor de ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. E nasce um zelo pela sua palavra e o desejo de servi-lo com santidade. Quando isso acontece na nossa vida, que estamos vivendo, quem sabe, segundo o nosso bel prazer, e agora nasce em nós esse desejo de observar a palavra de Deus, o desejo de viver uma vida de santidade, é como está voltando ao primeiro amor, a luz que o escritor está trazendo para nós nesse momento. Portanto, voltar ao primeiro amor, tristeza que traz alegria. O que é isso, pastor? Reconhecer aonde falhamos, detectar os erros e agora fazer a coisa certa, e aí traz alegria, tanto para aqueles que nos conduzem, quanto para o reino de Deus. Terceiro tópico, testemunho confirmado por Tito. 2 Coríntios capítulo 7, do verso 11 ao 17, apesar do ambiente hostil criado pelos seus acusadores, Paulo diz o quanto se sentiu consolado ao saber que muitos acataram suas repreensões. Está no verso de número 12. Diante de tão grande arrependimento e mudança de atitude, Paulo diz que toda a repreensão anterior não foi por causa do mal que eles fizeram, ou para atacar alguém específico ali na igreja, mas sim na esperança de que os coríntios percebessem que estavam sendo enganados. Paulo faz a declaração assim: olha, eu não tinha a ideia, nem o objetivo de machucar ninguém. Eu não tinha o objetivo de mandar um recado direto para alguém. O meu objetivo era fazer com que a igreja de Corinto abrisse os olhos para ver que o que eles estavam fazendo era ignorando a boa mensagem, o bom ensinamento da palavra de Deus. Por isso ele explica que só escreveu com tanto rigor porque esperava solicitude a nosso favor. Ou seja, sua expectativa era de que aqueles que estiveram com ele durante um longo período em Corinto demonstrassem apreço pelo que aprenderam. E eles não demonstraram. Quando chegou os falsos ensinadores,
com as falsas doutrinas, eles ignoraram o apóstolo. Eles não entraram em defesa. É isso que Paulo está mostrando. O que eu cobrei de vocês é porque eu levei para vocês a verdadeira mensagem. E quando apareceu as falsas mensagens, vocês não se levantaram em momento algum para dizer assim, não, nós não aceitamos. A mensagem que Paulo trouxe para nós é a mensagem que é o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da lei dos profetas. Nós não aceitamos que alguém mais misture isso. Essa expectativa era tão grande a ponto de ele afirmar que foi por isso que nos sentimos confortados quando Tito trouxe a boa notícia sobre a reação da igreja. Segundo o apóstolo, o retorno de Tito foi um consolo para ele. Ai, que agora alegria no meu coração. Lembra que o apóstolo ficou atormentado a sua mente, preocupado com o que poderia acontecer, mandou um bom obreiro. Como é que vão tratar esse obreiro, irmãos? Isso aqui faz parte da nossa vida como obreiros. Olha, quando a gente manda um obreiro para uma igreja que está bem, qual é a nossa preocupação como pastor? É que aquele obreiro que vai para aquela igreja que está bem, aquela igreja continue bem e não tenha danos. E a gente às vezes faz de tudo para mandar o melhor obreiro que tem. E quando uma igreja está passando por dificuldade, o que a gente faz também? É lógico que um bom pastor, ele olha para o melhor obreiro que tem, esse melhor obreiro, para ir lá resolver aquela situação que a igreja está enfrentando. Mas aí também, a gente começa a pensar, será que vai dar certo? Será que eu não vou queimar esse obreiro? Um obreiro tão bom, vou colocar ele lá numa panela de pipoca. Queridos, cabe às vezes esse pensamento em nós. De mandar um obreiro tão bom e às vezes a igreja está com dificuldade e recebe o obreiro de braços abertos e o obreiro junto com a igreja restaura aquela igreja. Mas às vezes esse obreiro é massacrado por aquela igreja que já está com dificuldade. Era essa a preocupação de Paulo. E agora ele está dizendo, graças a Deus que deu certo. Que a igreja recebeu bem o obreiro, que cuidou bem do obreiro, que trabalhou bem com o obreiro. E o obreiro fez um grande trabalho, trouxe a restauração da igreja. E agora Paulo está se sentindo como alegre, feliz diante de tudo que aconteceu. Pois ele contou como foi bem tratado em Corinto e como as repreensões de Paulo foram bem aceitas por parte da igreja. Isso traz alívio ao coração do apóstolo. Por isso que ele está usando a expressão de bondade e consolação. Aquilo que os crentes fizeram foram com um consolo para o coração do apóstolo Paulo. Segundo subtópico, a alegria do bom testemunho, capítulo 7, verso 14, da segunda carta aos Coríntios. Paulo continua mencionando sua alegria diante da nova atitude da igreja de Corinto. Para dizer como está feliz, o apóstolo fala como um pai orgulhoso. Não fiquei envergonhado. Ou seja, oh, que alegria! Eu estaria aqui coberto de vergonha se todo o esforço que eu fiz de mandar o melhor obreiro que eu tinha para ajudar a igreja e esse obreiro foi massacrado. Quantas vezes isso acontece, né, irmãos? Mas aqui não foi assim. Paulo agora está alegre, está feliz, porque o obreiro foi recebido pela igreja e a igreja retornou aos trilhos anteriores. Essa declaração equivale ao dizer que estava orgulhoso porque as divergências passaram e aqueles seus filhos receberam de Tito as melhores recomendações. Se considerarmos o que Paulo já tinha sofrido em Efésios ou em Éfeso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32 e capítulo 16, verso 9, suas lutas por fora e seus temores por dentro, como ele comentou aqui no capítulo 7, verso 5. Lutas por fora, pressão dos judaizantes, pressão daqueles que não acreditavam na mensagem, alguém querendo destruir o seu ministério. Ao mesmo tempo, por dentro, a preocupação se ia dar certo, se o obreiro ia ser bem recebido e enfim, e suas muitas tribulações, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Podemos entender o quanto ele temia que algo de ruim acontecesse com Tito durante aquela viagem.
Por isso ele vem de Éfeso para Macedônia, lá propriamente em Filipe, para esperar, está mais perto, para que quando Tito volte, ele já tenha uma notícia, não espere mais tempo ainda. A apreensão acerca do que poderia ter acontecido entre Corinto e Tito era muito grande. Mas as boas notícias chegadas de Corinto mostraram que ele estava certo quando as expectativas de que Tito seria bem recebido. Toda aquela preocupação que estava no apóstolo Paulo de mandar aquele obreiro, será que eu não vou queimar o filme desse obreiro, eu não vou queimar esse obreiro, como é que a igreja vai receber? A igreja que estava lá em lutas, em dificuldades, mas agora a notícia é boa, e Paulo, feliz da vida agora, porque deu tudo certo, e ele, consciência tranquila, diz assim, eu estava certo, tanto de ter escrevido, quanto de ter enviado pelas mãos de Tito, esse obreiro, esse amigo, como ele relata no texto. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, a afeição e a confiança. 2 Coríntios capítulo 7, verso 15 e 16. No verso 16 ele diz assim, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Esta palavra seria, encorajado estou porque em tudo posso confiar em vós. O resultado que ele tem. Para concluir esta lição, é importante lembrar como ele declara seu amor pela igreja e ao mesmo tempo a adverte. Mas agora as palavras são de elogio e renovação de discipulado. Ele está feliz, eu estou encorajado, vocês estão me dando novo ânimo. Pela atitude de vocês, agora eu vou continuar um pouco mais. Eu consegui energia para ir um pouco mais à frente. Para dizer o quanto estava orgulhoso, Paulo mostra que Tito havia ficado tocado pelo bom testemunho da igreja. Ele está dizendo, olha irmãos, eu estou feliz, eu estou orgulhoso de vocês. O testemunho que Tito está me dizendo, da forma como ele levou a palavra, da forma como ele transmitiu a mensagem que eu levei e que vocês receberam. Eu estou muito orgulhoso de vocês porque vocês retornaram ao primeiro amor. Vocês resolveram a obediência, voltar à obediência, resolveram voltar à fidelidade à palavra de Deus. O seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como obedeceste com temor e tremor, que está no verso 15 do capítulo 7. Obediência e temor passam a ser notório no testemunho dos irmãos de Corinto. Fato que alegram Paulo e o fazem concluir esse capítulo afirmando, alegro-me. Ou seja, encorajado estou, porque em tudo posso confiar em vós. Lembra que em algum momento Paulo ficou com a mente perturbada, sem saber o que ia acontecer, como ia tratar do seu bom obreiro naquela igreja. Além de tudo, a pressão dos seus inimigos, aqueles que queriam destruir o seu ministério, né, irmãos? Mas agora não, agora ele está feliz, ele está transbordando de alegria. E a atitude de vocês, igreja de Corinto, de voltar atrás, voltar ao trilho, voltar ao primeiro amor, isso me encoraja para continuar caminhando um pouco mais. Querido colega, querido companheiro, querido professor, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, espero que esse comentário com certeza traga para nós um aprendizado muito especial. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e que orem por nós. E se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar. E com o lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, vamos continuar sempre avançando pela fé.